Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Você acha que a vocação é mais importante do que o talento para o sucesso, para ser bem, quando eu falo sucesso, é ser bem sucedido, não é necessariamente ser famoso. Você acha que vocação é mais importante que talento? Eu acho que se você tiver talento e não tiver vocação, você não consegue ir muito longe. Porque mesmo que te chamem para fazer, vai ter uma hora que você desiste. Tá. Porque você pode ser extremamente talentoso e se satisfazer com alguns trabalhos. E se você tiver só vocação, talvez você não, não consiga tão bons personagens, você não consiga tão... Por mais dedicado que Para você ator seja. especialmente, né? Por mais dedicado que você seja, você não consegue, às vezes, um protagonista, alguma coisa assim, talvez, não sei. Então eu acho que você atinge o talento através da vocação, porque você não para de trabalhar nunca. Então Mas o você contrário elabora, não, né? mas o contrário não, Tá. né? Então você não para de trabalhar nunca, então você vai elaborando, vai estudando, por isso que é infinito a condição de estudar quando você está no teatro, né? De ler, de assistir, de se inteirar, de observar, tudo faz parte, tudo é importante para você guardar no seu arquivo físico e psicológico, intelectual, que sempre, de alguma forma, você usa, às vezes nem não racionalmente, mas usa para a sua vida. Então, alguma coisa de um livro, alguma coisa de um filme, alguma coisa da vida que você presenciou, alguma... a tua maturidade como pessoa também te traz a maturidade como ator. Então, a vocação está ligado ao desenvolvimento do talento, né? Isso, para mim, é muito, muito claro, assim. Agora, Marcelo, a arte no Brasil, sempre, desde sempre, foi uma atividade de muita instabilidade financeira. Uhum. A pergunta que eu faço é: em algum momento você pensou em desistir? Ou, nesse período todo, você fez atividades paralelas para se sustentar? Ou a partir do momento que você começou a dar aula, o foco foi só esse, você só ganhou dinheiro com isso, você se sobreviveu disso? Nunca pensou em desistir? Não, nunca pensei não. Hum. Eu já pensei em levar coisas assim em paralelo. Mas como dá muito trabalho fazer teatro, cinema e TV, nunca deu tempo de fazer alguma coisa paralela. E quando a mosca morde? Daí não escapa. O que eu fiz durante muito tempo, eu fui diretor do Departamento de Cultura em Barueri. Tá. Então, eu não dava aula de teatro, mas eu comecei dando aula de teatro lá, depois eu fui para Chicago, e ainda muito jovem, mas eu não dava mais aula de teatro lá, mas eu trabalhava com grupos de teatro em São Paulo. Então, eu não deixei de fazer teatro em nenhum momento, mas eu digo, eu não atuava como artista, né? Atuava como um produtor, que também é dentro da área, porque eu acabava produzindo
a agenda do teatro, os eventos, alguma coisa. Então eu trabalhava nesse sentido e o nosso objetivo na época era muito claro, que era justamente o de fomentar a produção local de arte, não só de teatro, mas de dança, de música, de artes plásticas. Então esse foi vamos dizer assim, o mais longe que eu fiquei do teatro, mas era voltado completamente 100% do tempo voltado para desenvolvimento da arte e da cultura da cidade, enfim, de várias coisas. Quando eu te perguntei de ídolos, é porque eu queria saber de você o seguinte: como é que foi, de repente, estrear profissionalmente no teatro como ator e começar a trabalhar com pessoas que você sabia que eram... Porque provavelmente você via televisão, porque também foi o boom da televisão, você era um adolescente. Sim. De repente, como é que foi trabalhar com essa gente que você via na TV, que você sabia que era de teatro? Como que é isso para o jovem ator que está começando? Olha, eu com teatro, eu sempre trabalhei com grupos de teatro. Então eu fui do Teatro Vento Forte com o saudoso Ilo Krugli. Eu tive a sorte, o privilégio de dirigir o Ilo Krugli. O Vento Forte no Itaim? Era no Itaim. Ainda é, eu acho, né? Só que como o Ilo faleceu, eu sinceramente não sei como é que está lá agora. Eu saí do Vento Forte há muitos anos, né? Muitos anos antes dele falecer. Mas, então, a minha relação com teatro, com produção, com criação de teatro, era com os grupos. Então, não tinha os atores famosos da televisão. Tá. Né? Depois eu fiz o meu próprio grupo, enfim, que tem até hoje, que é com as pessoas que eu trabalho, que variaram muito dentro disso, que é o Teatro de Perto, que é o núcleo de teatro. Então eu não tinha contato necessariamente com as pessoas de televisão. Então eu estava, em paralelo, trabalhando na gestão da Secretaria de Cultura de Barueri, fazendo teatro com o Vento Forte, com os amigos da IAD, que saíram da IAD e a gente fazia trabalhos fora, enfim, trabalhando que nem um maluco, às vezes ganhando, às vezes não ganhando para fazer teatro, como eu tinha a estabilidade desse emprego na prefeitura, pelo menos no período que eu fiquei lá. Então eu fazia o que eu queria fazer, né, com as companhias. A gente, como é hoje, né, a gente se arrisca muito fazendo teatro. A primeira novela que eu fiz, o primeiro projeto que eu fiz na televisão, eu já tinha 38 anos de idade. Sim. Então eu já não tinha mais a fascinação de buscar a televisão. Qual foi o trabalho, você lembra? A primeira coisa que eu gravei mesmo foi, por toda a minha vida, Dona Irã Barbosa. Mas a novela foi Viver a Vida. É que Viver a Vida foi ao ar... eu gravei antes a Dona Irã Barbosa. Você fez uma participação especial em Belíssima? Fiz, que eu nem conto, na verdade. Você fez Som e Fúria? Também foi muito pequeno, uma participação pequena. Então eu acabo nem contando esse. Agora da Dona Irã eu lembro bastante. Então esse eu fiz também, essas participações e tudo. Porque na escola sempre iam pegar alguém que fizesse, né, gravava os nossos vídeos, às vezes chamavam para uma coisa ou outra. Mas um trabalho, assim como fazia publicidade também, né, para ganhar uma grana e tal. Eu fiz bastante publicidade antes de fazer televisão. E aí, quando eu entrei mesmo para a televisão para trabalhar, eu gravei o Por Toda a Minha Vida, Dona Irã Barbosa. Muito legal o trabalho. Só que em seguida eu entrei na novela Viver a Vida, novela das 8, do Manuel Carlos. Você lembra quem você fazia lá? Do Jaime Monjardim e do Fabrício Mamberti. Quem você fazia? Eu fazia o Gustavo, que era um cafajeste super, era do núcleo cômico da novela, era bem engraçado, era bem legal. Esse núcleo foi um sucesso, foi muito legal. Então eu já não tinha mais... Só que, então, Viver a Vida foi... Como era uma novela, então a gente começou a gravar e já estreou, já foi, né, começaram a serem exibidos os capítulos. E o A Dona Irã Barbosa acabou ficando para depois da novela, mas foi a primeira coisa que eu fiz. Então... Eu gravei antes. O que você gravou antes entrou depois? Entrou depois. Eu tinha gravado um ano antes, 6 meses antes. Depois a gente fez a novela. Então, na relação com esses atores, com esses ídolos, com essas pessoas, era relativamente tranquilo, porque apesar de eu ser um iniciante na televisão, eu não tinha o deslumbre que às vezes o jovem, né, tem por fazer um programa de televisão e aparecer e ser reconhecido e tudo isso. Isso não fez muito parte da minha carreira em nenhum momento.
né? Sempre foi essa ligação. Nem o contrário, Marcelo, porque hoje são mais de 20 e poucos anos só de televisão, 30 e poucos anos de... 32, 30, desde os 20, eu estou com Você deve ter se 52. deparado nesse meio tempo com atores que começavam e já te conheciam. Ah, sim, isso sim. Aí como é que foi essa relação? Então, isso era muito interessante, porque às vezes você não se dá conta de que você faz diferença ou é referência para algumas pessoas. Então, no decorrer da carreira, muita gente me perguntou: você nunca mais deu aula de teatro? Não dá para fazer uma oficina com você? Né? Porque viam que eu já tinha dado aula de teatro e tinha uma coisa assim também: pô, você era da periferia, você nasceu em Barueri, você morou na periferia e você hoje faz novela, você faz filmes, você faz séries, e de servir um pouco de espelho para os jovens artistas, vocacionados ou não. Isso, para mim, era uma surpresa de qualquer forma, porque o trabalho o dia a dia é tão árduo, né? É tão difícil, que eu nunca me vi como uma pessoa de referência, né? Apesar de receber essas informações. E é legal receber, ter essa resposta? É legal porque eu acho que mede um pouco a seriedade do seu trabalho. Com certeza. Né? Que você está buscando fazer sempre um personagem diferente, um jeito diferente. Nunca deixei de fazer teatro, que para mim é fundamental. Eu mesmo, quando estava fazendo uma novela, se eu pudesse dialogar uma temporada com a novela, o que é muito difícil, eu hoje fazia. Hoje mais ainda. Né? Hoje mais ainda. E aí... Então, assim, quando alguém vem e fala isso, por exemplo, eu fui fazer, que ainda está no ar agora, Poliana Moça, está acabando as últimas semanas de Poliana Moça, essa segunda fase, porque teve As Aventuras de Poliana, no SBT, que eu não fiz, era uma outra novela, e a continuação dessa novela era Poliana Moça, aí tinha o meu núcleo, que era o único núcleo novo da novela nessa fase nova. Então, quando eu cheguei para fazer, Poliana Moça é uma novela feita, tem o núcleo adulto, obviamente, os pais, professores, né, toda a trama com adultos e seus filhos. Nessa fase de Poliana Moça, as crianças já estavam adolescentes ou pré-adolescentes. E todo mundo me conhecia, ou as pessoas mais jovens, ou ali já tinham assistido as novelas que eu tinha feito, os filmes, né, eventualmente uma ou outra peça. Então, era uma referência para eles. E era muito gostoso, porque eu tinha um tratamento muito respeitoso, né? E mal sabe eles que eu aprendia mais com eles do que eles comigo. Sim. Mas Porque isso eles também é têm uma sinal de vitalidade, êxito, uma que coisa. não é sucesso, né? Êxito é uma coisa, sucesso é outra, né? Isso é êxito, né? E também eu acho que a questão da fama hoje se mistura muito com rede social, né? As pessoas ainda têm aquela velha história de muito mais leve, mas você só é artista depois que você vai para a televisão? É isso Você que eu só quero é saber. ator depois da televisão? Não, você é ator.